muitos países aqui, eles estão numa fase de você preparar uma estratégia de segurança e saúde para o país para os próximos anos. Por exemplo, agora a gente está vendo a estratégia da Albânia, 2024 a 2030. A estratégia de segurança e saúde, a revisão dessa estratégia. Então, a gente vai, por exemplo, apoiar, vai vendo o que está discutido, faz reuniões com os representantes de empregadores, trabalhadores, governo, discute, ajusta a estratégia, sempre vislumbrando o quê? Vislumbrando os instrumentos normativos da OIT, quer dizer, as convenções, as recomendações, e vislumbrando também as diretivas da União Europeia e os outros requisitos da União Europeia, no sentido de fazer essa adaptação do país. E aí a gente vai acompanhando essa implementação, vai acompanhando, dando suporte, participando de reuniões, dando meio uma consultoria, né? Quer dizer, indicando, ó, vai por aqui, vai por ali, revisando esses processos, às vezes elaborando, como é o caso da estratégia, que a gente está elaborando a estratégia. Está se trabalhando muito no sentido de você limitar ou de você ter que só pessoas que sejam, entre aspas, certificadas, que seriam pessoas que têm conhecimento na área de segurança e saúde do trabalho, possam fazer as avaliações de risco, possam fazer os risk assessments, análise de risco, vamos Sim, assim dizer. sim. Então, quer dizer, isso é uma coisa interessante. Isso a nível mundial assim, ou a nível Brasil você está falando? Aqui, porque Aí, no tá, Brasil não. No tá, Brasil, o tá. PGR, assim como o É totalmente PPRA, livre. qualquer um poderia fazer. Perfeito. Você não tem uma amarração, uma Perfeito, responsabilidade do não, tá. empregador. Entendi. Mas isso é uma questão que tem sido muito discutida aqui na região. É uma oportunidade muito grande de nós revermos a nossa política, revermos o nosso plano, fazer um planejamento estratégico em segurança e saúde do trabalho por um período de 4 anos, 5 anos. Não estou dizendo nem ainda, nós temos PPP, temos outros planejamentos, eu sei, mas um plano focado na segurança e saúde do trabalho. Então, eu acho que isso são coisas que a gente está precisando implementar no nosso país. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção e estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje meu entrevistado é o auditor fiscal do trabalho, Luiz Carlos Lumbreiras Rocha, que hoje atua no escritório da OIT em Budapeste, na Hungria. Ele é assessor especial de inspeção do trabalho e segurança do trabalho nos países do leste europeu. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, tudo bem com você, Lumbreiras? Como estão as coisas aí na Europa? Oi, Alexandre, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Estou aqui em Budapeste, entendeu? Mas está indo tudo bem. Graças a Deus está tudo caminhando bem aqui, nos conformes. A cidade é muito boa, por sinal. Até eu não tenho que reclamar, não. É um país que eu não conheço, mas tá na minha lista, porque eu acho que a Hungria é um país que tem coisas interessantes, né? Eu acho que são... Bom, então assim, para quem não sabe, o Lumbreiras, que é um renomado auditor fiscal do trabalho carioca, torcedor do Fluminense, né? Opa! Participante de um trabalho muito intenso nas questões normativas do Brasil, no Ministério do Trabalho, coordenou muitas normas, estava muito envolvido no PGR, né?
até 2022, depois houve uma mudança de governo, ele, né, ficou de fora dessa parte e continuou como auditor fiscal no Rio de Janeiro. E no ano passado ele fez uma articulação aí para mudar um pouquinho o seu final de carreira da auditoria fiscal, que está se encerrando esse ano, né, entrando em aposentadoria, e já entrando em novos horizontes. E foi candidato para uma vaga no escritório da OIT em Budapeste, né, que representa a parte mais a leste da Europa, né? Fiz um resumo da ópera, mais ou menos, correto? Explica para nós, então, qual é a sua motivação, desafios, depois a gente entra um pouquinho no trabalho propriamente dito, que eu acho que é uma experiência muito interessante para a gente que está aqui no Brasil, né? Conhece a OIT, do seu trabalho, mas um brasileiro indo para um país da Europa não é uma situação bem rara, assim, especialmente para trabalhar numa instituição tão importante quanto a OIT. Vamos lá, Alexandre, deixa eu te explicar. Quer dizer, então, eu acho que na nossa vida a gente tem os nossos ciclos, né? Então, quer dizer, eu trabalhei na iniciativa privada em uns 12, 13 anos, né, como engenheiro químico. Depois fiz o concurso, ingressei no Ministério e estou aí com 25 anos de Ministério, né, como inspetor do trabalho. E eu acho que assim, tem o ciclo. Nesse tempo todo, a gente participou de todos os governos, quer dizer, independente de governo A, B, C, D ou F, ou sei lá o quê, participamos de todos eles nesse processo aí de revisar normas, melhorar normas, tentar criar uma estrutura coerente, uma estrutura interessante no que diz respeito à segurança e saúde, mas eu acho que assim, tem os ciclos. Então, eu acho que nós fechamos, para mim, na minha vida, eu fechei um pouco esse ciclo. Eu já trabalhei aí diversas vezes com a OIT desde 2011, então já tinha aí vários anos que às vezes pediam para a gente poder participar de alguma coisa com determinado país, preparar algum material, dar um suporte, uma série de atividades. Então, eu acho assim, quer dizer, como agora eu já estou perto de aposentar, e eu acho que meu ciclo no Ministério já tinha sido meio fechado, né, nessa parte de revisão normativa, desse trabalho que a gente fez, então eu não pretendo parar de trabalhar, com toda sinceridade. Então eu acho que assim, apareceu essa oportunidade, tinha um concurso, eu então me candidatei a esse concurso, participei de todas as etapas desse concurso, é uma região, que eu vou dizer que é uma região interessante, porque é um trabalho muito técnico, porque essa região, boa parte dos países que estão aqui na região, a principal motivação do suporte da OIT é esses países que eles estão querendo integrar a União Europeia, então eles estão assim, se adaptando, querendo se adaptar nesses requisitos do processo, que é das exigências da União Europeia. Então é interessante porque você tem que fazer esse tipo de trabalho, de análise, de preparar estratégias para esses países, ver o que precisa ser adaptado, apoiar esses países. Então, ou seja, era um escritório que tem um trabalho muito técnico, então acho que foi um desafio que me animou, entendeu? Então, me candidatei, fiz o concurso, fiz lá, botei meu currículo, né, foi avaliado, foi aprovado, depois eu fiz a prova, fiz entrevista, foi aquele processo todo de candidatura, e ainda bem eu fui aprovado. Então, sendo aprovado, é uma vaga aqui nessa região, e aí estou aqui atendendo a região. São 20 países aqui na região. São 20 países. Nós estamos falando de muitos países que eram da antiga União Soviética, então imagino que eu não sei até que ponto você pode comentar determinadas coisas, eu não sei como é que funciona a questão mas assim, fique à vontade para comentar até onde politicamente você não corre nenhum risco de alguma observação interna e tal, né, tá falando coisas, mas assim, para a gente que de longe, né, me parece que a União Soviética tinha uma indústria bem antiga, uma relação trabalhista bem complicada, né? Porque nós estávamos falando não tinha muita democracia naquela época, né? Acho que os sindicatos muito fortes e tal. Só que a gente sabe que aconteceram, né, uma radicalização capitalista em determinados países e tal. Então, assim, esses conflitos, como é que você, assim, de uma maneira, não sei se dá para fazer uma geral, assim, mas a região, assim,
falando do nosso tema, né, que é segurança e saúde no trabalho, como é que você enxerga, assim, eles estão em que patamar comparado com o Brasil, por exemplo? A gente sabe que a China, por exemplo, estava anos-luz atrás do Brasil, nós estamos atrás de outros países, né? Mas nessa região aí, como é que você vê a questão da segurança e saúde? Não, eu vejo, é interessante porque é uma região bastante complexa, tá? Porque, primeiro, como você citou, bem citou, existia aqui antes meio que um sistema uniforme, tá? Mas não era tão uniforme, porque, por exemplo, se você vê a própria região dos Balcãs aqui, a região antiga Iugoslávia, você vê que teve uma guerra ali, que houve até separação, divisão entre vários países, 6 países depois disso tudo. Então, ou seja, você tem muitas particularidades, apesar de você ter, em tese, anteriormente, uma certa uniformidade, existiam muitas particularidades. E exatamente como você citou, houve uma abertura abrupta, entendeu? Você saiu como se você saísse de um extremo, de um controle estatal muito forte, às vezes, para um momento de uma liberalização completa do mercado. Então, o que que aconteceu? Muitos países passaram por esse momento, mas agora, até mesmo nesse processo de integração, não dá para você também adotar aquele sistema tão liberal, em em alguns casos você teve a inspeção do trabalho, ela sofreu, quer dizer, sofre muitas restrições, até mesmo por esse liberalismo muito grande. Então, o que que acontece? Nesse sistema, a gente tem que buscar, então, um equilíbrio disso, tá? Dessa roupagem da inspeção em vários desses países, porque existe uma série de requisitos para você, por exemplo, entrar para a União Europeia, e um desses requisitos, principalmente a parte do capítulo 19, que trata dessa questão mais social, entendeu? E aí entra a inspeção do trabalho, tá? Então, existem muitas questões a serem ajustadas. Tem muitos países que já estão à frente, né? Quer dizer, logicamente, dentro da cobertura, entram países que nós praticamente não temos que fazer muita coisa aqui na OIT, como a Polônia, a Tchequia, a Eslovênia, entendeu? Eslováquia, Lituânia, então, quer dizer, a própria Hungria mesmo, países que já estão bem avançados, já estão até integrados à comunidade ou à União Europeia, vamos assim dizer, mas tem muitos países nesse processo, principalmente os países da antiga Iugoslávia, eles estão nesse processo, a Sérvia, a Albânia, o Kosovo, que também ainda muitos consideram, outros não consideram um país, ainda tem essa questão, né? Tem uma questão ali local ainda, a Bósnia e Herzegovina, e também países que você vê a complexidade, países que estão sofrendo conflito, como a Ucrânia. A Ucrânia faz parte do escritório. A Ucrânia ela é coberta aqui pelo escritório também, que está sofrendo um conflito, e países próximos, como a A Moldávia, que Rússia está não logo entra ali embaixo. a Rússia Não, a não Rússia entra. não. A Rússia não é. A Rússia ela tem um outro escritório que pega a Ásia Central e a Rússia. Entendi. Então, por exemplo, pega toda aquela parte ali, embora, por exemplo, um país que pertencia ao escritório russo, que era a Geórgia, ela está coberta por nós. Ela passou a ser coberta pelo escritório aqui de Budapeste, regional de Budapeste. Então, é uma cobertura grande, complexa, tá? E realmente tem bastante trabalho para ser feito aqui, não nego, nessa área de inspeção do trabalho e segurança e saúde, principalmente. O que faz um funcionário da OIT dessa área de inspeção do trabalho? Ele é um consultor? Ele vai lá para, digamos, dar suas avaliações e também ajudar a reconstruir ou instituir uma inspeção de trabalho, regras, normas? O que faz? O seu dia a dia, como é que é, né, na Como é que prática? é? Então vamos lá. O que que acontece? Normalmente você trabalha na OIT em função de projetos que você tem, projetos de Perfeito. cooperação técnica, projetos de apoio, né? Que a OIT ela tem essa atividade de apoio aos países. É. Então, desses projetos, você tem projetos que são financiados com o próprio recurso da OIT, mas eu diria que boa parte dos projetos eles são financiados por doadores. Então, você tem, às vezes, a própria União Europeia, com um projeto de investir, por exemplo, recursos aqui na região para poder você alavancar, você reforçar
no caso, a inspeção do trabalho, quer dizer, na verdade, esses projetos, eles às vezes envolvem uma área muito mais ampla, né? Projetos, por exemplo, financiados pelo governo sueco, pelo governo suíço, pelo governo da Bélgica, eles costumam ter muitos projetos financiados aqui na região. Então, dentro desses projetos, eles são focados em determinados países que estão nesse processo de inclusão, nesse processo de aderir à União Europeia. Então, por exemplo, eu citaria isso que eu estou falando para você, tudo está na página do escritório regional. Então, países que estão nesse processo que são cobertos pela gente. Albânia, Montenegro, Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, está coberto ali o Kosovo, como eu citei, a Macedônia, como ali também a Geórgia, Moldávia e a Ucrânia. Basicamente, esses países, nós temos projetos com esses países. Então, o que é feito? Dentro desses projetos, você tem várias linhas, vários objetivos. Então, quando você tem ali, existem objetivos que são ligados à inspeção do trabalho, tem objetivos que é ligado, por exemplo, à igualdade de gênero, tem objetivos que são ligados, por exemplo, ao diálogo social. Então, nós temos aqui o especialista em diálogo social, um especialista em igualdade de gênero, um especialista em emprego, em políticas de emprego, e no meu caso, a minha função aqui, eu sou especialista em inspeção do trabalho e segurança e saúde. Então, nesses projetos em que nós temos em que tem essa perna de inspeção do trabalho e segurança e saúde no trabalho, então o que a gente faz aqui? A gente acompanha a implementação desses projetos, acompanha o que está previsto lá. Então, por exemplo, muitos países aqui, eles estão numa fase de você preparar uma estratégia de segurança e saúde para o país para os próximos anos. Por exemplo, agora a gente está vendo a estratégia da Albânia, 2024 a 2030. A estratégia de segurança e saúde, a revisão dessa estratégia. Então, a gente vai, por exemplo, apoiar, vai vendo o que está discutido, faz reuniões com os representantes de empregadores, trabalhadores, governo, discute, ajusta a estratégia, sempre vislumbrando o quê? Vislumbrando os instrumentos normativos da OIT, quer dizer, as convenções, as recomendações, e vislumbrando também as diretivas da União Europeia e os outros requisitos da União Europeia, no sentido de fazer essa adaptação do país. E aí a gente vai acompanhando essa implementação, vai acompanhando, dando suporte, participando de reuniões, dando meio uma consultoria, né? Quer dizer, indicando, vai por aqui, vai por ali, revisando esses processos, às vezes elaborando, como é o caso da estratégia, que a gente está elaborando a estratégia, preparando essa estratégia. Às vezes, quando é possível, a gente até contrata um consultor para poder nos ajudar, porque é muito trabalho. Sim, Mas tem situações, não, arregaça as mangas e depende dos recursos disponíveis, a gente vai fazendo isso. Então é esse o trabalho, Tem um trabalho, por exemplo, aqui, como eu citei, a Ucrânia, né, que seria mais no trabalho forçado, da questão da prevenção do trabalho forçado para as pessoas que são deslocadas dentro do território durante a guerra. Então, quer dizer, tem uma série de questões que a gente tem que trabalhar nessa linha da inspeção do trabalho, mas muito segurança e saúde no trabalho, principalmente SST. No caso específico aí, você apesar de estar na Europa, nós tem a comunidade europeia, muitos dos países que você está atuando estão fora, né? E existe uma tendência, uma motivação da comunidade europeia de trazer por uma padronização de normas internacionais aí também nesse sentido, ou seja, o trabalhador da Albânia, ou da Moldávia, ou da Ucrânia, né, em breve, com certeza, quando o fim da guerra, ele teria as mesmas regras de um trabalhador de Portugal, da França, da Alemanha? Sem dúvida, ou pelo menos você ter uma certa equivalência. Você ter, assim, cumprir determinados requisitos básicos, requisitos fundamentais. Porque o que acontece? Nesse processo de integração, é lógico, é um processo político, sem dúvida nenhuma, quer dizer, existem interesses políticos, interesses de área de influência da própria União Europeia, quer dizer, hoje existe um movimento
muito grande na União Europeia de você tentar trazer algumas produções para mais próximos da própria Europa, que, por exemplo, durante a Covid nós vivenciamos isso, inclusive no Brasil, quer dizer, às vezes falta de determinados suprimentos, Uhum. porque você às vezes tem que trazer esse produto da China, da Índia ou do Oriente, e às vezes, quer dizer, num momento de uma pandemia, você não tinha esse produto, você não tinha máscara, você lembra? Nós ficamos sem máscara, porque a nossa Sim, sim. produção de máscaras era toda trazida de fora. Então, quer dizer, eu diria que a pandemia e também agora esse conflito que está acontecendo, certamente elas influenciam de você tomar essas decisões, quer dizer, de integrar determinados países no teu sistema econômico, no teu sistema social, em Sim. todo o seu sistema, né? Então, quer dizer, você vê agora, por exemplo, o Egito, a Arábia Saudita construindo gasodutos, construindo oleodutos para trazer produtos. Então, quer dizer, você começa a pensar com uma lógica um pouco diferente. Então, dentro disso, é lógico, quando você pensa nessa integração, você tem que pensar também que no futuro, se eles integrarem completamente, esse trabalhador ele vai ter a mobilidade dentro da própria União Europeia. Então, quer dizer, se você não tiver um requisito semelhante, amanhã você vai acabar saindo esse trabalhador de um lugar, indo para outro, e você vai ter deficiência de trabalhadores e vai ter uma competição até, vamos dizer assim, desleal Desleal. dentro do mercado. Uhum. Então, eu diria que é muito importante você ter esses requisitos e seguir esse tipo de requisito. E, logicamente, você acaba melhorando muito o padrão desses trabalhadores, né, dando dignidade para esses trabalhadores que estão nessas regiões. Então, ao mesmo tempo os países da Europa procuram trazer para próximo fornecedores, países próximos que possam também ser base industrial, né? É importante também que a concorrência com os trabalhadores locais não seja tão desleal. Ou seja, eu tenho o padrão 200 lá na França e 10 nos países próximos. Então, os preços ficam muito diferentes, né? Essa é uma dificuldade que os países acabam tendo e eu acho que acaba sendo benéfico porque o trabalhador acaba sendo beneficiado, né? Os trabalhadores desses países onde há uma atualização das regras, né? Exatamente. Então, isso eu diria que beneficia a todos. É como um próprio mundo do trabalho. Quer dizer, você não pode pensar que amanhã você só vai beneficiar o trabalhador ou você vai só beneficiar o empregador. Sim. Quer dizer, se você não tiver um equilíbrio entre você manter, por exemplo, uma empresa sadia, uma empresa saudável, e ao mesmo tempo ter uma condição dentro do trabalho, uma condição desse trabalhador que seja um ambiente saudável e que promova a saúde desse trabalhador, não faz sentido nenhum. São elementos que é uma engrenagem. Não dá para você pensar em um deslocado do outro. Então, eu acho que isso é muito importante, sempre que a gente pensa em mundo do trabalho, a gente tem que pensar, eu acho que nos dois lados. Quer dizer, claro, existe um lado mais frágil, existe um lado que a gente tem que pensar, que a gente tem que ter um olhar mais atento, que é o lado do trabalhador, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas nós não podemos também chegar e dizer que o mundo do trabalho é só o trabalhador. Não, são as duas coisas. Se as duas coisas não estiverem casadas, por isso que, na verdade, é isso, essa abordagem que tem no mundo, eu diria que praticamente em todo o mundo, tá? Quer dizer, exceto, de repente, pode ser que tenha alguma região que você, às vezes, não tenha essa visão, mas a visão, quer dizer, moderna, a visão que você, de implementar aqui, isso é uma coisa casada. Quer dizer, um não vai existir sem o outro. E, na verdade, um depende do outro. Então, eu acho que é, na verdade, uma opção dos dois ganharem, dos dois evoluírem. Então, eu acho que isso, na mesma proporção, quando nós falamos aqui em segurança e saúde, inspeção do trabalho, e quando falamos, por exemplo, nesse processo de integração à União Europeia, passa também por essas questões, sem dúvida alguma. Toda a ação que vocês desenvolvem aí é a partir da solicitação dos governos, né? Vocês não têm uma ingerência de interferir em alguma região onde não há o convite, digamos assim, ou um acordo ou técnico, não sei como é que funciona, mas a partir da necessidade manifestada pelos governos
nacionais? Na verdade, quer dizer, quando a gente fala governos, entenda-se os parceiros sociais também. Porque a OIT, tudo Entendi. da OIT, Vai ser um OIT, sindicato. Mas, DNA da OIT é tripartite. Então, o que perfeito. acontece? Então, quando você vai ouvir um país, você vai ouvir o representante de governo, o representante de trabalhadores, o representante de empregadores. Você vai ouvir, no mínimo, esses três grandes parceiros sociais. Então, esses constituintes. Então, o que acontece? Quando você tem um projeto, por exemplo, você está discutindo uma estratégia, você está começando um projeto, você vai desenvolver esse projeto de acordo com metas, de acordo com pilares, de acordo com objetivos bem definidos e ouvindo esses três parceiros. Ouvindo esses três parceiros sociais. Então, no fundo, quando você tem isso, quer dizer, sem dúvida, com essa participação. Isso é fundamental. Perfeito. Lumbreiras, na última vez que eu te entrevistei, aliás, nesse programa, a gente falou sobre o PGR. Você estava, acho que Foi. faz uns 3 ou 4 anos, talvez, nós estava surgindo o PGR, estava todo mundo enlouquecido. Agora o pessoal Uhum. está mais acostumado e tal, já sabe o que que é PGR, GRO, essas coisas. Antigamente tinha que explicar muito. Mas eu me lembro que a gente conversou e você citou muito, e acho que talvez isso tenha a sua ligação aí com essa experiência atual, a influência do sistema normativo da comunidade europeia, né? Eu me lembro que uma das coisas era a simplificação, né? No bom, Uhum. sem precarização, né? Apesar de as pessoas dizerem, porque o PGR, não sei o quê, porque as coisas querem Uhum. acabar com os direitos, então, tudo bem, acho que cada um na sua posição, mas e a gente falou bastante sobre isso, que aquilo que está sendo implementado pelas normas atuais era muito inspirado pelas normas europeias, né? Queria que você falasse um pouquinho agora aí mais de perto, né? Sentindo o cheirinho das normas aí. Não, não. É bem Eu, interessante. eu, tranquilo, eu fico muito confortável de falar isso e ainda por cima agora, né? Porque antes a gente sempre citava isso, né? Como, olha, gente, o caminho está sendo esse, tá? Mas a gente estava longe, né? Uhum. Agora, quando a gente está aqui, a gente vê que é o seguinte, é exatamente isso que foi feito, entendeu? É exatamente isso que foi feito, exatamente isso que está sendo feito. Quer dizer, se você olhar, quer dizer, o PGR ele está exatamente em linha com o que se faz em toda a Europa e com o que está se fazendo nessa região também. Quer dizer, nessa região tem questões que precisam ser ainda avançadas, que de repente no PGR isso está mais claro, sim, sem dúvida nenhuma. Mas exatamente, por exemplo, olha, hoje, por exemplo, não se consegue discutir dentro aqui de toda a região, a discussão toda é o seguinte: você fazer uma avaliação de risco, por exemplo, dentro da inspeção, de seleção, de onde você vai fazer a inspeção, de que empregador você vai inspecionar, qual a frequência, ou seja, e isso tudo, e ao mesmo tempo, uma coisa que se discute muito, e isso é uma coisa interessante quando a gente está aqui, quando a gente vê outras experiências, que a gente sempre vai pensando no nosso país. Então, eu acho legal até essa pergunta. Primeiro, lógico, o PGR, ele teve esse lado que ele estava alinhado e está alinhado. Está 100% alinhado. É exatamente assim. Às vezes, até me dá um tempinho só para falar um pouco sobre isso. Claro, Às fica à vezes, vontade, fica à vontade. até as pessoas falam assim, não, tem que ter uma ferramenta definida no PGR. Olha, eu não vejo isso aqui. Entendeu? Sinceramente, é exatamente como está lá. Quer dizer, a seleção da ferramenta é óbvio, vai depender da empresa, vai depender do tipo de atividade, vai depender dos agentes que você tem ou dos riscos que você tem presente no ambiente de trabalho. Então, quer dizer, isso é exatamente, não dá para você pegar uma ferramenta, essa ferramenta servir para tudo. Então, o Sim, primeiro ponto é um ponto importante. Agora, outra questão também que você vê aqui e que você às vezes pensa, poxa, isso poderia ter no Brasil, isso a gente sim, dá poderia para melhorar no adaptar, Brasil, né? tá? Aí você vê, tem coisa que você, por exemplo, está se trabalhando muito no sentido de você limitar ou de você ter que só pessoas que sejam, entre aspas, certificadas, que seriam pessoas que têm conhecimento na área de segurança e saúde do trabalho, possam fazer as avaliações de risco, possam fazer os risk assessments, análise de risco, vamos Sim, assim dizer. sim. Então, quer dizer, isso é uma coisa interessante.
tá? Isso É a uma nível coisa mundial ou a assim, nível Brasil você está falando? aqui, não, aqui, porque Aí, no tá, Brasil não. No tá, Brasil, o tá. PGR, assim como o É totalmente PPRA, livre. qualquer um poderia fazer. Perfeito. Você não tem uma amarração, uma Perfeito. responsabilidade do Não, tá. empregador. Entendi. Mas isso é uma questão que tem sido muito discutida aqui na região, Ainda entendeu? não tem De consenso nem você. aí, né? Não, não, o que acontece é o seguinte: tem uma tendência muito Tendência. forte, isso não está regulamentado. Alguns países já estão regulamentando a certificação de pessoas e de organizações nesse sentido. Sim. Inclusive, eu tenho trabalhado muito nessa discussão, Uhum. entendeu? Então, quer dizer, isso, quer dizer, lógico, pensando com um tratamento diferenciado para pequenas empresas. Isso sem dúvida nenhuma, porque imagina uma empresa, pequena empresa, normalmente aqui são empresas com menos de 50, normalmente. Então, o que acontece? Então, pensando, por exemplo, nessa abordagem, essas empresas teriam uma forma diferente. Mas empresas com um número maior de 50, não, tem que ser um profissional que tenha lá uma certa. Aí na verdade, a discussão que está se fazendo é quais serão os requisitos para a certificação desse pessoal, Seria desse muito profissional. parecido, vamos só para trazer para a realidade, muito parecido com o nosso pessoal de SESMIT, vamos falar, né? Um pouquinho mais Mais ou menos, qualificado, mas é esse povo aí, né? isso. Não, mas o SESMIT, o que que acontece? O SESMIT é um serviço interno, Não, perfeito. não, entendi, mas eu Mas digo, agora, eu quero dizer é, o engenheiro, o médico, o técnico, eu estou falando não do isso, funcionário, exatamente. tá? Exatamente. É porque o problema é que hoje, se você perguntar hoje, vamos supor, isso é uma coisa que eu acho que poderia ser melhorado, Tá. tá? Hoje, por exemplo, no nosso PGR, tá? Se eu posso ter uma empresa com 10 mil trabalhadores, ela pode ter até um SESMIT ou não, dependendo da situação, mas 10 mil já vai ter, né? Uhum, Independente com certeza. do grau de risco dela. Mas Uhum, vamos supor, estou dando teoricamente, sim, em que esse PGR ele vai ser feito por um profissional que não necessariamente tem uma formação nessa área. Isso certo, é pode ser. possível. A lei Tese é permite, possível. a norma permite. Como o PPRA permitia. Sim, Até que o pessoal mexia, um padeiro poderia fazer o PPRA, entendeu? Quer dizer, aquelas, né, brincadeiras, né? Então, o que que acontece? Isso eu acho interessante. Isso eu acho interessante porque, é claro, para organizações menores, até eu entendo que, não vou dizer você que é necessário, mas pelo menos que a pessoa tenha alguma formação. Formação, um curso, uma coisa básica, para poder entender o processo. É perfeito. Agora, para organizações com mais de 50, não. Esse cara tem que ser um profissional. Tem que ser um profissional que tem que assinar aquele documento, que tem que fazer aquele documento. Então, isso eu acho interessante. Isso eu acho, ou então, ou profissional ou uma instituição, vamos dizer sim, assim, que sim. tem que ser, de uma certa forma, ter um processo de credenciamento, coisa semelhante. Nós tentamos fazer isso quando a gente estava fazendo a revisão da NR4, do SESMIT, mas até mesmo, na época, até por uma orientação do próprio Ministério Público do Trabalho, durante a reunião da CTPP, ele até disse que não era competência da CIT regular essa questão dessa, entre aspas, terceirização. Então, nós tivemos que dar o passo atrás e, na época, tivemos que deixar o processo todo aberto. Mas a ideia era que se certificasse esses SESMITs externos. Uhum, uhum. Mas, quer dizer, se o próprio MPT falou, olha, não faça isso porque não é competência de vocês, não é competência. Então, o que você vai fazer? Você vai dar o passo atrás, né? Claro, Porque. claro. E aí foi o que aconteceu e está até registrado na ata da própria CTPP isso. Tá, eu te interrompi o raciocínio, desculpe agora se quiser retomar, eu estava falando dessa questão da Não, certificação. Se quiser continuar, pois é. ou não sei, acho que Não, pois é, isso eu acho que é uma coisa interessante. Tem algumas coisas, eu acho, assim, sempre tem, qualquer lugar que você vá, tem experiências que legais para você aprender. fica depois pensando, pô, poderia ser, a gente poderia pensar nisso, poderia fazer isso. Quer ver uma outra questão? Desculpa falar um pouco mais, tá? Mas uma À outra vontade. questão que eu acho que a gente está trabalhando muito aqui, tá? A nossa política de segurança e saúde do trabalho é de 2011, né, gente? 2011. Quer dizer, normalmente você tem aqui uma política de 5 anos, 6 anos, tal, e você faz depois, em cima dessa política, você revê essa política, obviamente, e você faz um plano, que nós temos o plano também, mas você faz o plano com um tempo, né? Com metas, acompanhando. Nosso plano, ele é também da mesma época. Quer dizer, e aí eu acho que era uma oportunidade muito grande de nós revermos a nossa política, revermos o nosso plano, fazer um planejamento estratégico
em segurança e saúde do trabalho por um período de 4 anos, 5 anos. Não estou dizendo nem, nós temos PPP, temos outros planejamentos, eu sei, mas um plano focado na segurança e saúde do trabalho. Então, eu acho que isso são coisas que a gente está precisando implementar no nosso país, Mas a sem nossa dúvida nenhuma. política, o nosso plano também, vamos lá, tá meio paradão, né? Está completamente parado. A Tá que gente nem, tentou tá que nem fazer revisão. a zaga É, do Vasco contra o Flamengo domingo agora, que você deve ter assistido de rapaz, camarote, né? eu não vou falar isso, senão os vascaínos vão brigar comigo. Eu sou tricolor, entendeu? Então, o que acontece? Não vamos brigar com amigos, com os irmãos, É verdade. entendeu? Mas o que acontece, mas é verdade, é verdade. Isso eu acho que a gente precisa fazer um trabalho forte em cima disso. Rever a nossa política, mesmo que Mas, seja sim. semelhante, mas e rever o nosso plano, né? E começar e acompanhar, né? Porque, na verdade, até mesmo a comissão tripartite de acompanhamento, hoje em dia, tudo bem, seria a própria CTPP, mas antes tinha uma comissão específica, né? Então você tinha reuniões periódicas, isso aí é uma coisa que nós não estamos atendendo à Convenção 87. Se você olhar Existe por aí esse aspecto. você está falando de comparações, que é interessante ver, né? Começa a ver essa situação aqui no Brasil e a política né, pensou em tratar sobre isso, que é a universalização da segurança e saúde, inclusive que os auditores fiscais do trabalho também fossem beneficiados com as leis que eles fiscalizam, né? Que eu sempre é uma grande incoerência. O cara vai fiscalizar lá e na casa dele não precisa ter. Então pode ter Sem fio dúvida. desencapado, pode ter um monte de coisa que a gente sabe que às vezes nos órgãos públicos são assim, né? As coisas ficam meio e vai lá para a padaria do seu Antônio lá no bairro lá e exige que ele cumpra todas as normas, né? A proteção de máquinas e tal. Você que está vendo aí de perto, como é que é isso porque tem uns detalhes que assim, o governo fiscalizando o governo e tal, mas Uhum. são trabalhadores, né? O trabalhador público, como é que você tem visto alguma coisa para poder trazer para nós como é que funciona nesses países que você está atuando? Olha, esse problema é um problema em diversos países. Ah, é? Não vou dizer a você que é privilégio do Brasil, não, tá? Tem países que conseguiram resolver isso, tá? Inclusive, quando se fala dessa questão de serviços públicos, serviço público, né? Tem a Convenção 81, né? E você tem, por exemplo, o protocolo dessa convenção. Você tem a Convenção 155, 81 é sobre inspeção do trabalho, né? Tem a Convenção 155 sobre segurança e saúde e tem um protocolo respectivo. E o Brasil ele precisaria ratificar esses dois protocolos. Seriam coisas. Ele ratificou as duas convenções, mas ele não ratificou esses dois protocolos. Ele vai falar da 155 mais da questão da notificação de acidentes, tal, essa questão toda. Mas a 81 ela fala, por exemplo, esse protocolo fala da extensão do serviço de inspeção do trabalho, tá, da cobertura dos serviços não comerciais, vamos dizer assim. Então, aí, quando você entra nisso, entra também a questão do serviço público, outras questões. Não só, por exemplo, serviço de fornecimento de energia elétrica, tal, entendeu? Essa questão que em muitos países isso aí também é estatizado, tal, mas são empresas, mas você entra a questão do servidor público também. Então, isso eu diria também que é uma outra questão que o Brasil também não ratificou a Convenção 129, que fala também da inspeção do trabalho rural, né? Entendeu? Por quê? Porque lá ela não excepciona essas atividades se são privadas ou se são atividades conduzidas por instituições públicas, entendeu? Agora, realmente eu acho que nós precisamos dar esse passo. Tem países em que você tem a inspeção, ela pode abordar o serviço público, tudo bem, mas o que ela vai fazer? Ela não vai autuar, mas ela vai informar o órgão de controle e o órgão de controle ele vai adotar as providências. Então, você tem, por exemplo, um órgão de controle interno,
Então você faz, por exemplo, a inspeção, você informa e esse órgão de controle interno, ele é obrigado a adotar aquelas providências, aquilo tudo que foi colocado pela inspeção. Então, eu diria que nós precisamos melhorar bastante nisso, que foi exatamente como você colocou. Quer dizer, você às vezes vai num ambiente e você exige tanta coisa, e quando você vai para dentro de casa, você olha e você não cumpre, às vezes, nem 10% do que está previsto nas normas regulamentadoras. Então, estender essas normas para esses serviços. Claro, considerando as peculiaridades, porque são serviços públicos, então, quer dizer, até mesmo você tem que ter uma certa particularidade na hora de você considerar isso. Lombreiras, o mundo do trabalho e a fiscalização e a atuação governamental, ela depende de informação para priorizar, né, o que é mais grave, o que é mais importante. No Brasil, a gente tem uma dificuldade com os números, né? As nossas estatísticas demoram para sair, os números às vezes não são tão detalhados assim. Como é que você tem visto a questão da informação, da estatística nesse país aí? Eu tenho acompanhado há muitos anos isso, né? Até porque a gente publica no anuário um levantamento e é muito engraçado. Tem países extremamente completos, relatórios completos, e tem países que têm informações muito superficiais. E até tem um problema até de conceitos, né? Do que é um acidente de trabalho, tempo e tal. Fala um pouquinho sobre como é que você vê essa questão. O que acontece? Aqui na região do leste, desses países que nós estamos apoiando, eu não estou entrando aqui na discussão ainda da Hungria, da Polônia, tal, que já estão alinhados com a União Europeia. Ainda tem bastante a ser feito. Mas eu diria a você que eles estão investindo muito nisso. A União Europeia está investindo muito forte nisso, porque esse é um dos grandes critérios para você aderir, para você integrar. Tá? É você ter esse sistema de informação conectado e você ter um sistema de informação que siga os critérios da EODS, né, no caso para doença, e do ESAL, no caso para acidentes da União Europeia. Então, existe, por exemplo, os critérios básicos que têm que ser seguidos para esse tipo de informação. O que está acontecendo? Tem se investido muito nisso. Tá? Eu diria que nós estamos num momento, eu diria que hoje, eu acho que nós estamos num momento, aqui nesses países que nós estamos apoiando, piores do que no Brasil, mas eu vejo que deve ser dado um grande salto até 2030 nesse aspecto. Que todos os projetos, eles têm uma linha muito forte, tem uma vertente muito forte nessa questão, porque isso é fundamental. É fundamental, e eu sei que a Inspeção do Trabalho, ela teve uma iniciativa muito importante, foi o radar, né, também, dentro da Inspeção do Trabalho, mas parece também que teve um tempo, ficou sem informação, sem atualização, o que é ruim isso, entendeu? O que é muito ruim. É muito importante você ter essa informação, você disponibilizar essa informação, e isso é fundamental, porque para qualquer política, né? Se você quer ter uma política, você precisa de informação. Por isso que o censo é importante, né? As políticas públicas do país, você tem que ter informação. Porque como é que você vai fazer uma política sem ter base de dados? Então, eu diria que é essencial. Isso é essencialíssimo. Então, eu diria que hoje, se você me perguntar, nos países que nós estamos apoiando, se estão melhores que o Brasil, não. Mas se você me perguntar, esses países, como é que você vislumbra daqui a uns anos? Bem, eu acho que estão dando um salto muito grande. Você citou, por exemplo, até o caso da China. O caso da China, né? Eu me lembro, e até fazendo assim, acho que assim, eu acho que é isso que é importante, você ter estratégias, você ter planos e implementar esses planos. Uma coisa que eu me lembro, Alexandre, em 2011, eu participei foi a primeira academia que teve sobre inspeção do trabalho lá em Turim, na OIT, organizada pela OIT. E teve uma representante da inspeção do trabalho chinesa, e eu me lembro na época que ela comentou o que eles estavam planejando fazer nos 5 anos da inspeção. Na época, pra você ter uma ideia, eu achei muito interessante isso, quer dizer, como é essa questão de plano, implementar plano, e você realmente ali seguir aquilo.
Tá? Na época, eu me lembro que ela citou que na inspeção chinesa você tinha, se eu não me engano, eu acho que era 2.500 inspetores e mais 5.000, dava um total de 7.500, entendeu? E eu pensei assim, poxa, o Brasil está bem, né? Nós tínhamos naquela época 3.000 e poucos, e a China com a população 10 População bem vezes maior, né? maior, quer dizer, 8 vezes, né? Não 10, mas 8 vezes maior que a do Brasil, com uma inspeção 7, 8 vezes maior, com uma inspeção o dobro, né? No máximo o triplo da inspeção brasileira. E ela citou o seguinte, não, nós temos um plano de mudar a inspeção, tal, mostrou todo o plano, e em 5 anos nós vamos ter 50.000 mais 25.000. Eu olhei para assim, mas isso é impossível. Isso é loucura. Isso é conversa para boi dormir, né? Pensei assim comigo. Isso é político falando. Rapaz, você acha, sabe de uma coisa? Que achei interessante o seguinte: foi uma pessoa. Sim. Bem, 5 anos depois, em 2016, tá, veio uma delegação chinesa ao Brasil, justamente que eles até foram fazer uma visita em Brasília e eles externaram o interesse de conhecer as obras preparatórias naquela época para os Jogos no Rio de Janeiro, em 2016. E estava naquela fase final ali, já quase chegando os Jogos Olímpicos. E aí, na época, até foi numa época que teve a troca de ministro e tal, não sei o quê, acabou que eu fui acompanhar essa delegação, porque estava aquela troca, quem é secretário, quem é isso, aquela confusão toda. Aí, Lumbreira, vai lá, acompanha o povo. Aí eu fui para Brasília, acompanhei a reunião e depois eu vim para o Rio com eles acompanhando essa visita. E eu me lembro que na primeira apresentação, eu preparei uma apresentação sobre nossa inspeção, tal, aquele negócio todo, e eles já trouxeram a apresentação dele montada. Você sabe que os números eram 50.000 e 25.000? Quando os caras mostraram assim, eu lembrei do que foi falado, não só de inspetores, mas o tipo de abordagem. Exatamente tudo aquilo que foi falado em 2011 batia o discurso. Batia o discurso. Você está me entendendo? Quer dizer, eu não posso, não estou dizendo aqui, eu não sei hoje. Sim. Não sei como é que está a inspeção na China, não sei de detalhes da inspeção na China, mas eu posso dizer que evoluiu muito. Mas evoluiu assim, muito, muito mesmo. Deu grandes passos. Tá? Então, o que acontece? Eu creio, eu espero que isso aconteça aqui na região com esse processo de integração. Claro, eu sei que é diferente a realidade da China, a realidade da região, existem muitas diferenças aqui na região, o que de repente na China você consegue, por um sistema de governo diferente, você consegue estabilizar e aqui é diferente, tá? Mas se esse processo ele realmente der frutos, se ele for bem sucedido, eu diria que até 2030 nós teremos grandes transformações aqui na inspeção, uma evolução muito, muito positiva. Muito legal. Lumbreiras, para finalizar, como é que está viver aí num país, né, tão diferente, né, em termos de cultura, de clima, né? Tem um rio legal aí, mas não tem uma praia como no Rio de Janeiro, né? Você deve estar. Como é que você está se adaptando aí? Conta pra gente. Não, eu gosto de praia, mas eu não era tão assim, porque eu morava em Petrópolis, né? Quer dizer, eu morava em Petrópolis, lá em Petrópolis, na Serra. Gostava do friozinho já, né? Eu gosto do friozinho, não nego. Mas eu vou dizer a você o seguinte: primeiro ponto, vamos analisar, fazendo aqui um resumo, né, dessa questão. Primeiro, a cidade aqui, Budapeste, é uma cidade excelente, eu não tenho que reclamar, uma cidade extremamente segura, é uma cidade assim com o sistema de transporte público. Rapaz, não tenho carro aqui, nem preciso, não preciso para nada. Eu comprei uma bicicleta nesse final de semana, entendeu? E vou dizer a você o seguinte: isso aí é mais que suficiente para você fazer tudo aqui sem a menor necessidade. Um custo muito baixo de sistema de transporte. Quer dizer, para você ter ideia, eu pago por mês 120, 130 reais para usar o sistema de transporte quantas vezes eu quiser o mês inteiro. Então, se você põe isso aí por dia, é um valor, quer dizer, que eu usaria só uma vez. R$4 por dia? Então, isso aí. R$4 por dia, eu uso quantas vezes eu quiser, para onde eu quiser, sim. Ilimitado. Então, você vê um sistema de transporte muito eficiente, muito bom. Tá? Nesse aspecto, são coisas muito interessantes. Lógico, o trabalho é um grande desafio, o país é bom, é mais frio, tal, mas agora estamos quase no verão, né? Então já está bem ameno, o clima está bom, já está
bem. Eu não peguei um invernão, que eu cheguei em março, então eu não peguei, mas peguei um friozinho bom. Mas, assim, é um bom país, é próximo de outros países também. Se você quiser visitar outros países, alguma coisa assim, você pega voos aqui muito rapidamente. Você está em Paris, você está em Roma, você está em outros lugares. Então, quer dizer, isso aí não, isso é muito interessante. E aquele negócio, né, Alexandre? Meu compromisso aqui, quer dizer, foi um compromisso de um ano. Então, eu pedi uma licença de um ano e assumi um compromisso de um ano. Pode ser que eu peça a minha aposentadoria no meio do caminho, é o que eu devo fazer em setembro, a não ser que não possa ser pedido durante a licença. Mas pelo que eu me informei, é possível, então é provável que eu peça essa aposentadoria em setembro mesmo. E aí vamos ver. Eu acho que é uma experiência. Eu acho que o importante é isso, quiser experiência do ponto de vista de viver em outro lugar, de ter uma experiência, e num lugar bom, né? E está sendo um lugar bom, Verdade, numa verdade. região boa. Então a experiência está sendo rica. Se um ano a gente vê, poxa, posso continuar. Eu acho o seguinte, é aquela história. Eu gosto de pelo menos estar num lugar que eu possa estar contribuindo de alguma maneira. Eu não gosto de estar no lugar ali, simplesmente ali esquentando a cadeira, tal, fazendo ali, que nem falou a zaga do Vasco, entendeu? Ficar ali só batendo a bola. Então, acho que a gente tem que. Eu gosto de ter o desafio de você contribuir, de você colaborar. Eu acho que meu ciclo eu fechei no meu país, então quer dizer agora, claro, se um dia precisar, a gente está sempre aberto para poder colaborar, sempre estamos, somos brasileiros, né? É lógico, mas assim, então, se de repente pode usar essa experiência para poder colaborar em outro lugar. Vamos ver. Se chegar em março eu ver que, olha, não estou acrescentando, pô, volto para o meu país, tal, entendeu? Estou aposentado, e aí vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode acrescentar. Mas eu acho que a gente tem que sempre pensar dessa forma. O que a gente Legal. pode agregar? Se não puder agregar, dá o boné, vamos lá, vamos embora. Acho que em março você vai ter bastante coisa para fazer aí, vai ter muita coisa para agregar, com Rapaz, certeza. eu É, acho que tem bastante coisa. Mas vamos ver tem também. sim, A tem gente fica sim. com saudade dos netos também, né? É, não, tem isso também, a questão pessoal Pois é, é tem que importante também. pensar nisso também, Bom, eu queria entendeu? primeiro pedir desculpa para os vascaínos pela brincadeira, tem muitos amigos Não, vascaínos, mas é brincadeira. que está muito perto aqui do 6-1 aí do Flamengo, então é inegável. E como eu sei que o Lumbreras é muito fluminense, né? Fluminense Fluminense. doente, né? A gente não é nem vascaíno nem Flamengo, está brincando aqui, mas Uhum. todo respeito à dor dos nossos amigos do Vasco. Mas, Mas é Lumbreras, aquela história, a dor deles pode ser a nossa dor amanhã ah, também, não, né? com Quer dizer, não certeza. fala... Futebol, a gente já. todo mundo está sujeito. Futebol é isso aí, É, faz parte, é só brincadeira. A gente não pode brincadeira. levar isso a sério. Com certeza, o futebol tem dessas coisas e a gente já levou tanta, né, nossos times, eu sou Inter, você é Fluminense, né? Aliás, eu estava brincando E, com o Lumbreiras que antes de começar eu já tenho uma mágoa pessoal com ele, porque eles roubaram a Libertadores do ano passado, né? Ao nos vencer aqui no Beira-Rio. Mas tudo bem, brincadeiras de rapaz, futebol. só falando em futebol, para finalizar, até outra coisa, né? Você vê como às vezes um ganha, o outro perde. Claro, O claro. Vasco já ganhou do Flamengo de 7-0. É, Já isso ganhou aí. de 7-0. Foi a maior goleada até hoje, foi a do Vasco, na verdade, 7-0. Claro, agora o Vasco levou uma goleada de 6-1. Isso aí. Sei, entendeu? Mas é isso aí, a história é isso aí e vamos seguindo em frente, né? Se só Mas, tivesse um vencedor não teria graça, né? É bom essa alternância, exatamente, né? E a exatamente. brincadeira, e é importante levar sempre na brincadeira, a brincadeira, e assim como a gente brinca, a gente tem que aceitar. Eu também já levei muita flauta de derrotas homéricas e a gente tem que conviver com isso, né? Mas Isso foi um aí. prazer conversar com você, sempre é muito bom. Você é uma pessoa extremamente lúcida da realidade. Eu estou muito feliz que você está nesse novo desafio. Eu tenho certeza que talvez volte, mas não vai se aposentar, vai para um outro desafio, mas eu acho que vai continuar por algum tempo aí na OIT fazendo esse trabalho e nos representando com muita qualidade, mostrando que a auditoria fiscal do Brasil, a inspeção do trabalho no Brasil tem muita qualidade e você é um profissional extremamente respeitado não só no Brasil como no exterior. Muito obrigado Obrigado. e se quiser fazer algum comentário final, fica à vontade. Não, Alexandre, é isso mesmo. Obrigado. E eu acho que é isso aí mesmo que você colocou. Eu acho que é uma grande experiência.
você sempre está aqui pensando lá, poxa, pode ser feito isso, pode ser feito aquilo, você sempre fica pensando nisso, o que você pode mudar no seu país. Porque, lógico, por mais que a gente se desligue, a gente não se desliga, né? A gente Com está certeza, sempre com vinculado ao certeza. nosso país. Mas é isso. Então, eu espero que a gente possa agregar aqui, possa contribuir, entendeu? Que seja uma experiência que a gente possa aprender e também passar alguma coisa, né? Então, é isso aí. E vamos ver. Vamos ver, o futuro a Deus pertence, rapaz. Então, Isso aí. vamos ver como é que caminham as coisas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ok, muito bom. Bom, esse foi um bate-papo com meu amigo Lumbreiras, que está hoje na Europa, né, no escritório da OIT em Budapeste, para tratar das questões de inspeção do trabalho e de segurança e saúde das empresas, dos trabalhadores daquela região. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.